Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Pimenta da 3D Lab e hoje a gente está aqui no Manual do Mundo. E eu vou bater um papo rapidinho com o Iberê para entender um pouquinho o que ele vê da impressão 3D, o que a impressão 3D já ajudou inclusive aqui no canal. E aqui do meu lado, o Iberê do Manual do Mundo. E aí? Tudo bem? Bom? Prazer conversar com você. Prazer é aqui. meu. Faz muito tempo que a gente conversa com o Ricardo, ele ajuda a gente em impressão 3D há muitos anos. E, pô, pra gente fez uma baita diferença entender mais de impressão 3D, porque tem muita coisa que a gente quer construir e é do zero, são coisas que não existem. Então a gente inventou aquele robô maluco lá que usa o mecanismo de Theo Jansen. Pra quem tá assistindo a gente, é um robô que 300 quilos mais ou menos que a gente fez, tem 8 pernas e tal. E aí a gente precisava de engrenagens que eram complexas, que eram difíceis de encaixar no que a gente estava querendo e tal. E a gente falou, pô, vamos fazer uns testes, ver se aguenta a impressão 3D. Não só aguentou, como a gente teve que modificar as engrenagens várias vezes durante o processo. E se fosse fazer isso em metal, seria um processo caríssimo, impossível de ficar mudando no meio do caminho. E até a velocidade disso também, A velocidade, né? É isso, você precisa da engrenagem para amanhã. Então, botou na impressora 3D amanhã, ela tá pronta, tranquilo. Outra coisa é que a gente usa muito como material didático mesmo. Pô, a gente quer gravar um vídeo sobre o Titanic. Então a gente pega lá, imprime o Titanic, sabe? Precisamos... Esses dias minha filha... eu quero fazer um trabalho sobre o sistema urinário. Pô, comprei lá um modelinho de sistema urinário baratinho e imprimi, ficou lindíssimo. Ela pintou tudo. Então acho que abre um caminho completamente diferente pra gente, né? De você poder criar o que você quiser, rápido, na hora. E o que eu acho interessante também é que demora um tempo para você entender as possibilidades do negócio, né? De aprender a modelar, aprender a como é que você cria resistências nas peças, como é que você... Pô, que parafuso que é legal de encaixar aqui. Quando você começa a dominar a coisa, muda completamente. Aí é como se abrisse uma porta nova na sua vida e você vai... O que eu sempre falo nos nossos treinamentos é justamente que a impressora 3D ela é uma máquina de fazer qualquer coisa. E ela é infinita. O limite dela é a nossa criatividade. A máquina em si não te limita. É o que a gente vai conseguir extrapolar que vai trazer. Exatamente. E, Iberê, o que você enxerga para o futuro assim, na impressão 3D? E o que você acha que precisa ainda evoluir para, sei lá, todo mundo ter uma em casa e daqui a pouco dar um Ctrl+P ali e sair imprimindo? O que precisa evoluir primeiro é a usabilidade das máquinas. Eu acho que elas precisam ficar mais simples de usar, né? Estão ficando mais simples, mas, por exemplo, o nivelamento já é uma coisa que já não me preocupa tanto hoje. Se tiver a Ender e hoje tem K1, K2... Antigamente, muito, né? nivelar é muito chato. Mas trocar filamento é uma coisa que já é difícil. Eu tô pensando numa pessoa que pega pela primeira vez, ela fica pensando, pô, como é que eu troco o filamento? O filamento tá acabando, mas minha peça é maior do que aquele filamento, depois eu tenho outro. Como é que eu emendo uma coisa na outra ali no meio? Vai dar certo isso aqui? Não vai? Entope bico, essas coisas estão muito ligadas à área industrial, eu acho ainda, né? Então, pra gente que tá aqui mexendo com ferramenta, um monte de coisa, beleza, desmonta o negócio fácil, lá, né? Mexe. Mas pro usuário final, isso eu acho que ainda tem que, né? Precisa dar um passo a mais. Sei lá, às vezes alguma pessoa que não gosta de desmontar coisa, não gosta de mexer, pergunta pra mim, eu queria mexer com impressão 3D e tal. Eu falo, você tem que estar ciente de que dá um trabalhinho, existe uma série de testes e tal. E eu acho que isso ainda precisa melhorar um pouco, precisa ficar um pouco mais fácil pro usuário. Outra coisa é uma questão de material que eu já tenho visto algumas soluções que eu acho muito legais, que é substituir suporte. Né? Porque a gente imprime coisas gigantes aqui, de tudo quanto é tipo, e os suportes, quando eles são feitos de um material diferente, que você possa diluir na água, por exemplo. Um suporte você pode diluir na água, você joga a peça na água, ela dá uma chacoalhada, o suporte sai, desaparece. E o acabamento fica até melhor ali, né? Sim, o acabamento fica melhor, você não se preocupa e tal. Tudo isso eu acho que é uma coisa que tem que evoluir. Outra coisa é a gente pensar em formas de reciclar o que sobra da impressão. Porque eu já acho que a impressão é muito econômica, falando em plástico. Você compra um produto numa loja, cara, só a embalagem dele, a quantidade, a cadeia toda, ela vem com muito lixo. E você imprime lá, sobra um suportezinho aqui ali, mas na hora que você compara o que sobrou de suporte daquele produto e o que viria de plástico, se você comprasse, é muito pouco que a impressão 3D realmente gera. Mas ainda acho que a gente tem que pensar em formas de dar um jeito nisso, que talvez não seja reaproveitar exatamente a impressão 3D, mas, né, tentar descartar, assim, né? Ou fazer coisas maiores. Vamos fazer banco de praça de PLA, por exemplo, sabe? Alguma coisa assim. Mas esses são caminhos que eu acho que tem que evoluir. Outra coisa que a gente sente falta é de uma impressora de resina gigante.
né? Que... Eu acho que todo mundo aí também, né? E ela também é mais trabalhosa até que o PLA para mexer, porque, enfim, né? Tem o lance da resina, você botou ela no sol, ela vai curar, então você tem que trabalhar ali mais protegido e tal. Mas, poxa, é uma máquina que quando a gente precisa dela, ela é fabulosa, né? Parece que foi injetado ali, parece que foi esculpido de tão boa que fica a resolução, né? E aí se você tivesse uma maior, a gente está imprimindo agora, por exemplo, o corpo humano todinho, né? Um esqueleto 100% em 3D no tamanho real. E o tamanho real é grande, pô. E daí Mas não dá pra fazer tudo na resina, porque tem umas peças gigantescas, aí você tem que fatiar, não sei o quê. Faria a diferença ter uma resina, uma máquina grande. Grandona, né? E outra coisa que eu acho legal é que se a gente pudesse evoluir para materiais que sejam mais próximos de metais, né? Se você conseguisse ter materiais ultra resistentes. Que você pudesse parafusar, por exemplo, e suportar um aperto de parafuso sem rachar, ou você poderia usar em lugares que tem uma alavanca mais forte, um tripé, por exemplo, 100% na 3D. Acho que quando evoluir para esse ponto, eu nem sei o que vai ser do resto, porque todo mundo vai querer fazer tudo na 3D, peça de carro. Começa a fabricar dentro de casa, dentro do escritório, e não tem que comprar mais nada, né? Você começa tudo a fazer. Você começa a fazer e você vai ter coisas altamente personalizáveis. E para dar manutenção, no geral, é muito mais simples, né? Você, quebrou um negócio de uma luminária que eu tenho aqui, que é chato pra caramba, vai lá na 3D e resolve. Mas a gente acha, desde que a gente começou a mexer com 3D, que você trouxe uma Ender pra gente, sei lá, isso foi antes da pandemia. Anos, até mais. E isso já evoluiu muito, né? A velocidade, a qualidade, o tamanho, o volume de impressão, tudo isso já mudou bastante. Muito legal. Então, gente, é isso. Foi um prazer conversar aqui com você, Iberê. Valeu, Carlos. E se vocês tiverem dúvida, vai mandando aqui pra gente também.